Olá pessoal, estamos dando início à nossa segunda aula de lógica. Já vimos na primeira aula a importância do pensamento de Aristóteles como aquele que vai formatar o pensamento da lógica formal, a lógica clássica. Nessa segunda aula iremos abordar sobre a construção de argumentos, a importância que tem esse livro, o órgão, na formatação daquilo que temos do entendimento da própria lógica. Bom, o termo lógica ele tem uma relação com a palavra logos, que significa palavra em grego. Então a lógica ela é algo, ou seja, uma forma de conhecimento que pode colaborar na coerência do pensamento, das ideias, da fala, daquilo que dizemos, e da escrita, de quando estamos querendo escrever algo. Ou seja, ela é importante para a comunicação, seja algo que para comunicar a si mesmo ou para comunicar aos outros. Então a lógica ela tem essa prerrogativa de uma coerência e organização das palavras. Bom, nós temos o entendimento que a lógica ela tem uma relação direta com a linguagem. Se observarmos bem, a linguagem é a morada do ser, ou seja, da nossa característica humana, de como nós guiamos dentro da realidade. Olhe bem nos seus aplicativos, você tem um Google Maps, você tem um mapa. É uma forma de linguagem como você vai se trilhar dentro do território geográfico que você quer chegar. Seja do ponto de partida e o destino onde você deseja se encontrar. Também temos os sinaleiros, as placas de trânsito, todas elas são uma forma de linguagem, tem um cadeamento lógico de comunicação daquilo que você pode e não pode fazer. O computador que você está aí diante, em mãos, ele tem um sistema binário, os algoritmos, a inteligência artificial tem muito de fundamentação da lógica como base para a sua estruturação. E também temos, por exemplo, a matemática, que é um pensamento de cálculo racional, que tem como base também a lógica. Ou seja, tem uma coerência daquilo que você vai fazer nas suas somas, nas suas divisões, enfim. Então podemos observar que a lógica na linguagem ela está implicada em vários aspectos da nossa forma de buscar conhecimento. Bom, e temos também aquilo que lemos, os textos, os jornais, que é o foco nessas primeiras aulas que estamos trabalhando a respeito da lógica, que é o argumento textual, dos textos, das narrativas, das formações que é descrita, seja no pensamento de algo dissertativo, uma redação, e é esse o nosso foco nesse primeiro momento, daquilo que se chama de silogismo, premissa, as frases conceituais. Bom, nós temos aqui então o argumento dentro dessa estrutura do pensamento, da fala e da escrita. Mas também é interessante salientar que o Aristóteles ele faz o seguinte questionamento. Ele pergunta o que é ideia? Ele vai dizer, ideia é uma representação do objeto na mente do sujeito. Então a ideia ela vai estar totalmente focada naquilo que se estuda a representação mental. E os argumentos vai ser essa forma encadeada daquilo que queremos representar do mundo em forma mental, das ideias, em argumentos. Bom, e aqui tem alguns termos conceituais importantes. Paralogismo. O que significa paralogismo? É uma forma de construção de um pensamento que tem uma incoerência, é algo falso ou uma falácia, mas é algo que pode ser conceituado com um erro epistemológico. Tem algo falso na argumentação e de uma maneira involuntária. Mas também temos, por exemplo, o sofisma, que é um erro, ou seja, uma forma de querer falsear a ideia, mas de uma maneira proposital. Ou seja, alguém que está a fim de ludibriar o seu interlocutor. Ou seja, uma maneira proposital de querer enganar alguém. Bom, nesse mesmo encadeamento do pensamento, é importante tratarmos do que significa silogismo. Silogismo é construções lógicas de recolher palavras usando a razão. E o paralogismo, como já foi dito, é a falácia sem intenção de enganar e o sofisma é a falácia com a intenção de enganar o interlocutor. Vejamos um exemplo. Nós temos aqui 3 premissas. O que é premissas? São formas de frases. Então temos aqui 3 construções frasais. Então temos a premissa maior, a primeira frase, a premissa menor, a segunda frase e a conclusão que está logo abaixo. Todo brasileiro é carioca, premissa maior. A segunda premissa, Fausto não é carioca. E aí conclui, Fausto não é brasileiro.
Isso está equivocado. Ele pode se caracterizar como um sofisma ou paralogismo, vai depender da intenção de quem discursa. Por que é falso? Porque ao dizer que todo carioca é brasileiro e afirmar que Fausto não é carioca, tudo bem, mas o Fausto poderia ter nascido em Brasília, poderia ter nascido em Minas Gerais, em Manaus, e são regiões do Brasil. Então dizer que Fausto não é carioca não legitima o pensamento de que ele não é brasileiro. Olha que interessante. E aí a gente pode se perguntar, qual é a importância da lógica como estudo da coerência dos argumentos? Nós hoje vivemos uma sociedade da pós-verdade. Essa pós-verdade é caracterizada pelas notícias falsas, da fake news, que todos nós recebemos pelos WhatsApps, pelas redes sociais, pela internet, pelos argumentos que tentam nos ludibriar, seja por intenções políticas ou outras formas, seja de outras perspectivas sociais, mas a importância da lógica se dá exatamente pelo combate a esse tipo de sofisma ou paralogismo já descrito anteriormente, que de uma forma contemporânea é chamado de fake news ou pós-verdade. Afirmações que não condiz com uma coerência lógica argumentativa para chegar a uma verdade da ideia. Então a lógica é o estudo importante que encadeia a organização das ideias, do pensamento, da fala e da escrita, que busca legitimar a verdade daquilo que está sendo argumentado. Bom, eu agradeço pela sua atenção e fique atentos à nossa unidade 2.